Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a igreja. Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, para continuarmos a leitura e a exposição dos eventos, da narrativa, daquilo que aconteceu com Jesus e seus discípulos no jardim chamado Getsêmani. Ali, em Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 40 até o 46. Acompanhem, meus amados, a leitura que eu vou fazer. Diz assim a palavra de Deus: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos. Pai bendito, nós reconhecemos que temos as mesmas predisposições dos discípulos de teu amado Filho, nosso Senhor, que há em nós muito desejo e ímpeto para fazer as coisas que são certas, mas na prática, ó Pai, somos indolentes, fracos e sucumbimos diante dos prazeres, diante dos sofrimentos, diante das provações. Por isso te pedimos, ó Deus, ajuda-nos. E nesta hora em que a tua palavra haverá de nos exortar, nos confortar e assim nos edificar, nós pedimos a ti que o Espírito Santo haja em nosso coração, nos convencendo da verdade, mas acima de tudo nos capacitando para vivermos na verdade. Abençoa o teu povo, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante algo que eu tenho notado no ministério pastoral, quando eu acompanho pessoas enfermas, que muitas pessoas elas buscam cuidar da saúde quando já não tem mais saúde. Já perceberam isso? Alguns anos atrás, acompanhando uma senhora em Belo Horizonte, que foi acometida de um câncer muito grave, uma coisa que me surpreendeu naquela irmã foi a grande preocupação, depois de ter aquele diagnóstico, de mudar hábitos alimentares, de mudar coisas que ela fazia, se preocupar com uma saúde que já não havia talvez mais, com certeza, porque ela faleceu, mais meio de recuperar. Esta é uma tendência nossa, de procrastinarmos, de adiarmos as decisões necessárias, de esperarmos o problema chegar tão perto que já não resta mais alternativa para nós, o que fazer. Contudo, seja louvável nos preocuparmos, mesmo na hora do aperto, nem sempre a hora do aperto nos dá tempo ou nos deixa espaço para reagirmos. E isto é muito semelhante ao que acontece na vida espiritual. Já notaram que também há uma tendência natural nas pessoas de, nos dias tranquilos, não buscarem a Deus? Serem relapsos na leitura da Bíblia,
não terem uma vida de oração, ou quando oram, orarem de uma maneira muito mecânica, quase repetindo coisas decoradas, em irem pouco à igreja, ou quando vão, ficarem dispersos, sem atenção. Mas, tão logo os problemas chegam, as lutas aparecem, a religiosidade cresce, o fervor da oração aumenta. Não é assim que acontece conosco? Mas não deveria ser assim. Porque, como eu disse, quando nós somos displicentes com nossa vida espiritual, ou com a nossa saúde, ou com qualquer área da nossa vida, pode ser que essa displicência nos deixe em uma situação em que não haja mais chance de reagirmos, em que não haja mais possibilidade de fazermos qualquer mudança. Quando Jesus ele estava ali no Getsêmani, ele estava se preparando para uma hora terrível, a hora que é chamada no Evangelho de a hora da cruz, a hora da morte, a hora para a qual ele veio ao mundo. Por isso ele se preparou com muito esforço, pois ele sabia que haveria de enfrentar um ponto decisivo, o ponto mais importante do seu ministério. A Bíblia nos chega a dizer que o Senhor se preparou para aquele momento com grande sofrimento. E ele aprendeu a obediência que o leva à cruz, por meio de sofrimento, por meio daquilo que sofreu. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, comentando este evento do Getsêmani, ele diz que Jesus, o autor da nossa salvação, ele ofereceu ao Pai com forte clamor e com muitas lágrimas, orações e súplicas, sabendo que o Pai poderia livrá-lo da morte. E nós sabemos, meus irmãos, que o livramento que Jesus desejava experimentar não era o livramento da cruz, mas o livramento da ira do Pai na cruz, que lhe foi dado e autenticado em sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, Jesus se preparou para a tentação. E ele também desejava que os seus discípulos se preparassem, estivessem prontos. Foi por isso que Jesus, após a última ceia, saindo do cenáculo, os levou para aquele lugar secreto, para aquele lugar privativo, o chamado jardim ou horto do Getsêmani. E naquele lugar, Jesus se coloca a orar e chama principalmente os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para acompanhá-lo em oração. Jesus seria provado grandemente, mas os discípulos também passariam por uma provação. Vejam no contexto anterior, no versículo 31, que Jesus, antes de ir para o Getsêmani, deu um aviso para eles. Jesus disse: esta noite todos vocês vão se escandalizar comigo, significando, todos vocês vão tropeçar, vão me abandonar. Mas eles estavam cheios de autoconfiança. Eles disseram que nunca haveriam de fazer isto. Veja que Pedro, ele se adianta no verso 35 e declara: ainda, Senhor, que seja necessário eu morrer pelo Senhor, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eles estavam às portas de uma grande tentação, de uma terrível provação. Jesus os chama à vigilância, para que eles se fortalecessem, mas eles confiam em si mesmos. Não, esta tentação não vai nos pegar. Esta tentação não vai nos levar ao tropeço. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a expectativa deles foi frustrada. E não fosse a intercessão de Jesus por eles, eles estariam perdidos. Nós aprendemos aqui, nesta segunda parte do registro que o Evangelho faz de Jesus no Getsêmani, como o Senhor nos ensina com seu exemplo a necessidade da vigilância e da oração. Jesus, na primeira parte, ele ora por si mesmo. E a primeira parte focaliza na intercessão que Jesus faz para que Deus
lhe capacitasse para a obra da cruz. Mas agora, a partir do versículo 40, o foco da narrativa é tirada de Jesus e colocada nos discípulos, para que aprendamos, e esta é a ideia central, que o Senhor nos ensina com seu exemplo a necessidade que temos de oração e vigilância. Vejamos o que podemos aprender então do texto. Em primeiro lugar, nos versos 40 e 41, Jesus, ele aqui exorta seus discípulos a serem vigilantes na oração. Vejam que após o Senhor oferecer suas orações ao Pai, conforme nós já tratamos na semana anterior, ele vem até os seus 3 discípulos mais íntimos. E como ele os encontra? Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Meus irmãos, Jesus, ele é Deus, mas como homem, ele precisava de apoio. E por isso ele leva os seus discípulos para apoiá-lo, para confortá-lo, para estarem ali como pessoas que lhe ofereçam amor, que lhe ofereçam ali o seu ombro. No entanto, estas pessoas não se condoeram, não se compadeceram de Jesus. Esses discípulos que tanto o amavam e que disseram que estavam prontos para morrer por ele, não estavam prontos nem para orar com ele. Veja a ironia. Nós vamos morrer, mas nem conseguiam orar. Quanto mais morrer. Jesus então vai até eles e os encontra dormindo. O que os levou a dormir? Talvez você responda. Obviamente que o sono. Mas, meus irmãos, o sono pode vir de várias causas. A causa mais comum é o cansaço do corpo. Mas uma pessoa pode dormir por estar sofrendo de uma terrível angústia, de grande tristeza. Isso também é comum. E este foi o caso. Você pode ler isto em Lucas 22, 45. Lucas declara que os discípulos pegaram no sono porque eles foram consumidos, foram tomados de grande tristeza. Todos os eventos que aconteceram na última ceia, conforme é registrado pelo apóstolo João, dos capítulos 13 a 17 de João, que são as falas que Jesus, os discursos que Jesus proferiu no cenáculo, quando ele ministrou a última ceia, tudo aquilo os abateu. Jesus deixou claro para eles: é necessário que eu vá, eu haverei de ser entregue aos homens, vocês ficarão por um tempo sem mim. Eles estavam profundamente tristes. Meus irmãos, é uma tendência natural da nossa carne, da nossa humanidade caída, que quando as coisas ficam difíceis, nós buscamos refúgio em algum tipo de prazer. E o sono é um prazer. O sono é uma fuga. O alimento pode ser uma fuga. Os prazeres da sensualidade podem ser fugas. Aqui os discípulos, tomados de tanta pressão, movidos por tanto sofrimento e tristeza, eles encontraram no sono, e não na oração, o seu refúgio. Eu tenho visto crentes pensando assim: pastor, eu estou com uma crise no meu casamento, eu vou viajar com a minha esposa. Viaja, vai, viaja, volta, vai ser a mesma esposa, o mesmo casamento e a mesma crise, com algumas fotos. Nós achamos que o prazer pode nos aliviar de problemas, de crises, de tempestades. Os discípulos pensaram que ao dormirem, aquela situação terrível passaria e eles de fato acordariam com tudo renovado. Eles se deixam pegar pelo sono. Jesus então vem em direção a eles e pergunta. Veja que a pergunta é dirigida a Pedro, mas não somente a Pedro, porque ela é feita no plural. Disse a Pedro: então nem uma hora vós, vejam, plural, pudestes vigiar comigo? Pedro toma a frente, mas a pergunta é feita a todos. Eles não estavam vigilantes, isto é, eles não estavam alicerçando sua conduta, baseando sua conduta na palavra. Isso é ser vigilante. Qual foi a palavra de Jesus para eles? Esta noite vocês vão tropeçar. Qual deveria ser a atitude então, se alguém te dissesse: esta noite um ladrão vai entrar na sua casa? É apagar as luzes e dormir? Se Deus te dissesse: esta noite
sua alma será recolhida. Qual seria a sua atitude? Não foi assim que o Senhor falou àquele homem louco que ajuntou tesouros em um celeiro e disse para a sua própria alma que ela poderia descansar porque ele tinha suficiente para toda a sua vida? E então o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Vigilância aqui tem o sentido de agir de conformidade com a palavra. A palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, os havia alertado, portanto não era tempo de dormir, era tempo de vigiar. Eles não escutaram a palavra de Jesus, eles não buscaram se preparar para enfrentarem os perigos que já se avizinhavam, que estavam logo à frente. Jesus os avisara, mas ao invés de buscarem ajuda em Deus, eles se deixaram levar pelo sono, eles buscaram ajuda nos confortos do prazer. Percebam, meus irmãos, que isso é muito comum em nossa vida. Quando Deus permite que crises nos acometam, é um meio pelo qual Deus nos chama à sua presença para buscarmos a Ele, para vigiarmos, para irmos à sua presença em oração. Mas nossa primeira reação, muitas vezes, é de tentarmos resolver os problemas com nossas próprias mãos, ou então fugir deles, nos refugiando em confortos. A predição de Jesus era urgente esta noite, portanto, não havia tempo a perder. Eles tinham que vigiar. Jesus os chama para ajudá-los, mas eles não ajudam Jesus e nem mesmo se ajudam. Eles não apoiam Jesus com compaixão para que ele vencesse as tentações e passasse por aquela hora terrível, mas também eles não buscam fortalecer a sua alma para que não caíssem, mesmo que a tentação deles fosse muito menor. Jesus teria que entregar a sua vida. Os discípulos, nós sabemos que não entregariam sua vida, mas era preciso vigiar. Jesus, então, meus irmãos, ele, ao ir aos discípulos, naquele momento de tão grande dor, ele demonstra extrema compaixão. Veja como ele é compassivo. Quem seria morto naquele dia era Jesus. Quem precisava do conforto do Pai, da força e o auxílio do Espírito Santo, era Jesus. Mas vendo seus discípulos prostrados, tomados pelo sentimento de tristeza e pelo sono, Jesus deixa por um instante os seus interesses, para de orar por si mesmo e vai em socorro de seus discípulos. E é assim que é o Senhor conosco. Ele vai até eles e ele os avisa. Ele diz: o Espírito está pronto, meus amados. Espírito aqui não significa o Espírito Santo, mas é uma referência que faz distinção entre a fraqueza do nosso velho homem, da nossa natureza caída, em oposição ao novo homem, isto é, ao coração que foi regenerado. Jesus está dizendo: vocês já são meus discípulos, o coração de vocês já foi transformado, vocês já têm a graça habitando em vocês. No entanto, há também habitando em vocês aquilo que a Bíblia chama de carne, a vontade que nos inclina e induz para o pecado, a nossa natureza caída em Adão. É o que nós lemos hoje em Romanos, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz que o crente regenerado, ele tem a lei do Senhor dentro dele. Ele tem em seu coração um desejo de fazer a vontade do Senhor, mas ele percebe que há nele o querer, mas não o realizar, porque há também nele habitando o mal, a lei do pecado. Paulo chega a dizer: desventurado o homem que sou. O crente regenerado, ele tem uma nova inclinação, uma nova disposição, que teme a Deus, que ama a Deus, que deseja praticar a vontade de Deus. Creio, meus irmãos, que todos nós também temos esta experiência, de dizer: Senhor, eu quero orar mais, eu quero buscar mais o Senhor. Senhor, eu desejo, Senhor, ter mais comunhão contigo.
ser um crente melhor, frequentar mais assiduamente a igreja, estudar a tua palavra, ser piedoso, bondoso. Mas, tão logo tentamos colocar estas coisas em prática, nós percebemos uma inclinação terrível em nós, que nos impede, que nos coloca adversidades e obstáculos, que nos faz resistir à vontade de Deus. Por isso, meus amados, com frequência, o zelo espiritual é frustrado pela inclinação, pela fraqueza da nossa carne. Jesus então chama a atenção dos discípulos para isso. Não basta serem regenerados e terem zelo espiritual. Vocês precisam buscar de Deus a sua graça. Vocês precisam buscar de Deus o seu poder para que possam submeter a carne ao espírito. Em seguida, dos versículos 42 a 44, na maior parte desta sessão, Jesus, então, ele mesmo dá o exemplo. Ele exorta com o ensino e ele ensina com o exemplo. Ele dá o exemplo. Jesus, ele passa a vigiar em oração para se preparar para a tentação. E veja, meus amados, como o Senhor é amoroso, porque ao se preparar, ele prepara para si mesmo e também para os discípulos. Ele se prepara para vencer por si mesmo, mas para vencer em favor daqueles que não vigiaram. É interessante perceber que a fala de Jesus nesta segunda oração, que é registrada no versículo 42, já é um pouco diferente da oração registrada no verso 39. Lá no verso 39, Jesus diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Já no verso 42, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice. Percebam que há uma mudança significativa, que chega também a mudar o sentido da oração. Dá-nos a impressão de que há uma progressão nas orações de Jesus, que na medida em que ele ora, cada vez mais ele submete sua vontade ao Pai. Ele está cada vez mais pronto para se entregar para morrer. Os outros evangelistas não indicam esta progressão. Talvez ela não tenha havido, talvez esta mudança no registro seja só incidental, já que no verso 44, os irmãos podem notar, no final do versículo, é dito que Jesus, a cada oração, repetiu as mesmas palavras. Mas, como Mateus, pelo Espírito Santo, registrou esta mudança, eu ouso dizer que Jesus aqui, ao mudar a forma como ele apresenta sua oração ao Pai, ele já mostra que o seu coração já está mais inclinado, já está mais tranquilizado na obediência à vontade de Deus, que era a cruz. Jesus, ele orou e ele repetiu com insistência as palavras de sua oração ao Pai. O que importa aqui é que Jesus se tornou o modelo supremo para os seus discípulos. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, porque ele se aperfeiçoou em santidade por meio da obediência, meus irmãos. Vejam, Jesus, desde que foi concebido no ventre de Maria, ele era sem pecado. A Bíblia nos declara que ele foi no ventre de Maria um ente santo, sem pecado, sem mácula. No entanto, aquele menino que nasceu sem pecado ainda não estava pronto para ser oferecido pelos pecadores. Deus não fez com José a mesma prova que ele havia feito com Abraão. Ele não disse: José, toma um menino, filho de Maria, traga ao Monte Calvário e o ofereça a mim para a remissão dos pecados. Não. Era necessário que Jesus se aperfeiçoasse. E o aperfeiçoamento de Jesus consiste no fato de que, embora ele fosse santo, ele cresceu em santidade na medida em que ele obedeceu o Pai, resistindo os seus desejos, sofrendo as consequências desta obediência, negando sua natureza e fazendo tudo o que o Pai lhe determinou, até a cruz. E tudo ele fez voluntariamente.
E nós temos um exemplo muito claro disto neste texto. Neste texto nós encontramos Jesus renunciando sua vontade para tomar literalmente a cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, há aqui também um grande contraste. De um lado, Jesus, aquele que nega a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E de outro lado, os discípulos, que nos representam, que representam toda a humanidade. Aqueles que não fazem a vontade do Pai porque querem seguir o seu próprio coração, querem seguir o seu próprio desejo. Somente Jesus, então, é apto para redimir e salvar a humanidade, pois somente Ele está disposto a sofrer, a renunciar à sua vontade e assim a obedecer o Pai em tudo. À medida que Jesus aprendia a obediência pela renúncia de sua vontade e pelo fato dele abraçar o sofrimento para cumprir a vontade do Pai, ele se tornava pronto para ser o cabeça representativo de todos nós, aquele que toma o nosso lugar para nos redimir. Vejam, meus irmãos, que não acidentalmente Jesus, ele submete sua vontade à vontade do Pai num jardim. Por que num jardim? Porque foi num jardim que o homem abandonou a vontade de Deus para seguir a sua própria vontade. Foi no jardim do Éden que nossos primeiros pais disseram o contrário da oração de Jesus. Eles disseram, não a vontade de Deus, mas a minha vontade. E tomaram do fruto proibido e comeram dele. Essa fala transformou a terra, que era um paraíso edênico, onde Deus habitava com o homem, em um deserto, onde há cardos, abrolhos e sofrimento. O homem trouxe a realidade do pecado a toda a criação, por não se submeter à vontade de Deus. Agora, Jesus está em outro jardim, o jardim do Getsêmani. E ao invés de falar aquilo que os nossos primeiros pais falaram com suas atitudes, não a vontade de Deus, mas a nossa, Jesus disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. E por meio, meus irmãos, desta renúncia de sua própria vontade de autopreservação para assumir o sofrimento da cruz como pagamento pelos nossos pecados, já que ele mesmo não tinha pecado, ele transformou o deserto do mundo caído novamente em um Éden, trazendo o reino de Deus para a terra, manifestando a sua glória, a sua salvação no mundo. Então chegamos ao final do texto, versículos 45 e 46. E o que nós encontramos aqui? Aqui nós percebemos que quando a tentação chega, não há mais tempo de se preparar. Quando a tentação chega, não há mais como nos preparar. Quando Jesus termina suas orações e ele se sente preparado, se sente pronto, ele agora volta aos seus discípulos. Ele está pronto. A cruz já está diante dele. Ele já consegue ouvir os passos do traidor, guiando os soldados que haverão de entrar naquele jardim para prendê-lo. Ele já consegue sentir a cruz de espinhos que será fincada em sua fronte, os cravos que penetrarão seus pés e suas mãos. Ele então, após passar aquelas horas terríveis no Getsêmani, horas que o levaram ao sofrimento, já que foi uma espécie de antecipação da cruz, um sofrimento tamanho que ele transpirou gotas de sangue, Jesus levanta preparado. É interessante, meus irmãos, que esse fenômeno que o Senhor experimentou, conforme está em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 43 e 44, que diz que enquanto orava, seu suor se transformava em sangue e chegava a pingar no chão. Esta é uma condição clínica relatada pela medicina. Os médicos chamam essa condição de hematidrose, que ela ocorre quando os vasos sanguíneos capilares na face, eles se rompem,
E então o sangue é derramado juntamente com o suor. E esta condição, dizem os médicos, ela é extremamente rara, com poucos casos registrados. E acredita-se que esta condição da hematidrose, ela seja desencadeada, percebam, por emoções intensas, como medo, estresse, ansiedade, que podem causar tamanho aumento da pressão arterial que os vasos se rompem. Percebam com que intensidade Jesus estava orando. Eu já vi uma situação dessa quando acompanhava aquelas competições de levantamento de peso, e um atleta fez tanto esforço, que as suas narinas começaram a vazar sangue, e muito sangue, para levantar 500 quilos do chão. Uma coisa terrível. Imaginem que Jesus chegou a este grau de esforço, de medo, de angústia, orando. Seus discípulos não o ajudaram, não o socorreram. Mas Deus dos céus enviou um anjo, conforme registra Lucas, para confortá-lo. E agora ele está pronto. Passada toda essa terrível angústia, ele se levanta para uma angústia maior. Ele recebe alívio e conforto para enfrentar algo pior. Ele se levanta e compassivamente Jesus mais uma vez vai até seus discípulos, que ainda dormem. E ele usa aqui uma palavra que no texto está traduzida por ainda dormis, mas que seria melhor traduzida por agora. Ele está dizendo aqui, agora vocês dormem e repousam. Uma espécie de ironia, muito sutil. Ele está dizendo, vocês estão dormindo, mas já não tem mais tempo de dormir. O sono não vai propiciar para vocês a fuga que vocês almejam. Passada esta situação do sono, vocês não vigiaram, não oraram, e os inimigos já chegaram. Não há mais tempo de correr. Agora vocês dormem e repousam, mas não há mais tempo nem para dormir, nem para orar. A hora da paixão está próxima. Não é mais possível que vocês busquem forças para enfrentar a tentação. Você, Pedro, não vigiou, você vai me negar. Vocês, demais discípulos, João, Tiago, vocês não vigiaram. Vocês vão se esconder, vocês vão fugirem, incrédulos, com medo, achando que a cruz é a hora da derrota, quando na verdade ela é a hora do poder e da glória de Deus para a vitória. E por quê? Porque ao invés de orar, ao invés de vigiar, vocês dormiram e repousaram. Os crentes dorminhocos, os discípulos que dormiram, eles haveriam de cair na hora da prova, tal como Jesus disse: esta noite vocês tropeçarão, vocês se escandalizarão. Eles perderam a oportunidade de conseguir força por meio da oração. Agora, diz o Senhor, chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue, o traidor já se aproxima. Mas Jesus está pronto. Percebam a prontidão dele. Ele se levantou, versículo 46, e disse: vamos. Eles vêm com paus e porretes, eles vêm para me prender com algemas, eles vêm para me julgarem injustamente, eles vêm para me pendurarem no madeiro. Levantemo-nos, vamos, eu estou pronto. Jesus se levanta com vigor, porque orou, e avança para a cruz. Ele não foge dos que o buscavam, ele vai até eles. Como nós devemos então aplicar este texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, este texto nos ensina que os crentes recebem auxílio de Deus para não caírem em tentação, mas que os crentes serão tentados. A vida cristã é marcada por tentações. A vida cristã é marcada por lutas. A vida cristã é marcada por provas. A tentação foi uma realidade na vida de Jesus e de seus discípulos. Até mesmo o Senhor, que não tinha pecado,
foi tentado. Portanto, meus irmãos, a tentação será algo muito mais corriqueiro em nossa vida, que temos pecados. Nós somos tentados a toda hora. Nós somos, meus irmãos, a toda hora vigiados pelo nosso adversário. A Bíblia diz que ele é como um leão que fica ao derredor de nós, buscando quem possa devorar. Portanto, a tentação é uma realidade da vida espiritual. Não seja indolente. Não fique dormindo no momento em que você deveria estar vigiando. Não pense que porque você tem uma vida religiosa, vem na igreja e pratica alguns atos religiosos, você será livre da tentação. Não. Vigie. Saiba que ela virá. Em segundo lugar, o texto também nos conforta, porque ele não apenas indica que haverá tentações, que nós passaremos por elas, mas que há provisão da graça, há provisão dos céus, que nos capacita a vencer as tentações. Jesus disse: o vosso espírito está pronto. Por que nós espiritualmente estamos prontos? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque nós fomos unidos a Cristo, porque o Filho de Deus intercede por nós, porque o amor do Pai já nos alcançou pelo Evangelho, e através de Cristo nós temos acesso ao seu trono de graça, de onde Ele envia ajuda. Ele enviou um anjo para ajudar o Filho Cristo, e Ele coloca os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Porque os anjos são espíritos ministradores que velam por aqueles que herdam a salvação. Meus irmãos, há provisão para nós. Nós não devemos ter medo da tentação. Se você souber que há um perigo à sua frente, ter medo do perigo te livrará da ameaça dele. Nós temos que ver, é possível enfrentá-lo? É, então temos que ter coragem, temos que ter a disposição de Jesus, nos preparar sem autoconfiança, mas nos preparar com as provisões que vêm de Deus para enfrentarmos o perigo, porque a Bíblia nos diz que Deus nos permite passar por tentações, mas conforme está em 1 Coríntios 10, Ele também nos dá o livramento, a provisão de graça. A palavra nos leva à vigilância. Se a palavra já nos avisa, há perigo à frente, por que nós vamos desafiar a palavra? Por que nós vamos tentar ao Senhor? Ser um crente vigilante é ser um crente cuja mente é governada e dirigida pela palavra. Amados irmãos, quantas vezes os irmãos têm sido exortados deste púlpito a respeito de situações, de coisas, de pecados que são ameaças para a vida espiritual, e muitos têm feito ouvidos surdos para a palavra. Isto é falta de vigilância. Do que adianta sermos expostos à pregação se não formos praticantes da palavra, mas ouvintes negligentes? Quantas vezes o Senhor Deus, pela pregação, tem te exortado e você não vigia? Como dizia uma senhora que eu conheci há anos atrás no meio pentecostal, ela dizia assim: vigia, crente, vigia. E como o crente vigia? Praticando a palavra, andando segundo a palavra, fazendo da palavra aquilo que ela é: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Temos também a oração, meio de graça. Porque sabemos, meus irmãos, que embora o Espírito esteja pronto, disposto a obedecer a palavra, nossa carne milita contra o Espírito, para não fazer aquilo que convém. Mas a oração nos ajuda a subjugar a carne. A oração nos ajuda a amolecer as paixões da carne, a crucificar o velho homem, a fim de que pratiquemos a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a falta de vigilância e de oração, ela rouba um tempo precioso da nossa vida. O tempo do preparo. Você está preparando para a provação? Porque se você não estiver passando por uma provação hoje, é porque ela está logo à frente. Você vai passar. As provações só cessam quando nós entramos na glória. Só lá. Você está se preparando?
Se esta noite você receber uma notícia terrível, você está preparado? Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês tropeçarão. O que eles deveriam fazer? Se preparar, vigiar, orar, remir o tempo. Não desperdice o seu tempo. Use o seu tempo para o seu preparo espiritual. Tenha uma vida diligente, de leitura bíblica, de oração, de momentos com o Senhor. Não faça das suas orações mecânicas. Não faça da sua vida espiritual uma vida espiritual mecânica. Tenha comunhão com Deus. Isto te preparará para o dia difícil, para o momento ruim. Isto te tornará alguém pronto, corajoso para enfrentar as lutas, sabendo que o Senhor é convosco, que você não deve temer mal algum. E por fim, meus irmãos, há irmãos aqui que talvez estão pensando assim: eu deveria ter ouvido este sermão alguns meses atrás. Eu já caí em tentação, já estou passando por estas provações, já não há mais tempo, como não houve tempo para Pedro e João e Tiago. Mas saiba, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus é perfeito. O Senhor Jesus é o autor da nossa salvação. Ele é perfeito e se aperfeiçoou, aprendendo obediência por meio daquilo que sofreu, que venceu para interceder por nós pecadores. Portanto, nós temos este recurso, que é o maior e o mais precioso recurso, que está acima da vigilância e da oração, que não dispensa a vigilância e a oração, mas é o principal dos recursos que a nossa alma tem, que é corrermos para Cristo. Se você caiu em tentação, há um recurso: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas se você caiu, Senhor, livra-nos do mal. E aquele que nos livra do mal é Jesus. Volte para Jesus, derrame seu coração diante dele, e aquele que é compassivo, aquele que é perfeito e salvador, haverá de tomá-lo pelas mãos e de te tirar do lamaçal em que você se encontra, da cilada e do apuro no qual você se meteu. Ele tem poder para isso. Ele é o nosso intercessor. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por este culto e pedindo a Ele que nos capacite a confiarmos em Jesus e, confiando nele, não dormirmos, a sermos vigilantes em oração. Pai querido, nós te damos graças pelo teu Filho amado. Senhor, nós ficamos constrangidos com o amor dele, com a perfeição dele, com a maneira como ele em tudo não caiu, não desobedeceu, mas andou nos teus caminhos e fez isto, ó Pai, para ser o autor da nossa salvação, para conduzir muitos filhos à tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom de Jesus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos, começando de mim, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, um coração vigilante, porque embora sejamos habitação do teu Espírito, selados para a vida eterna, nós temos o pecado e o mal habitando em nós. Nós somos constantemente tentados por tentações internas e externas. Somos constantemente atacados por um adversário terrível e maligno que anda ao nosso derredor. Por isso, ó Deus, dá-nos um coração vigilante, sábio, prudente, que vigiemos, ó Deus, obedecendo a tua palavra e que confirmemos nossa obediência pela oração que nos capacita a fazermos aquilo que o Senhor nos diz. Ajuda-nos, Senhor, a vigiar nossos pensamentos, a vigiar nossos olhares, a vigiar nossas palavras, a vigiar, ó Deus, nossas atitudes, para que em tudo andemos de conformidade com a tua vontade. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que caíram, estão prostrados. Nós sabemos que o cair do homem, mas o levantar é do Senhor. Que o Senhor dê a estas pessoas, a estes irmãos, fé suficiente em Cristo, o autor e consumador da fé, para serem erguidos, para serem, ó Deus, levantados, limpos, alvejados pelo sangue de Jesus,
e reconduzidos à nova obediência. Dá graça ao teu povo e abençoa-nos nesta semana em tudo, guardando-nos, Senhor, em toda a nossa caminhada. Nós te bendizemos, porque o Filho de Deus intercede por nós, porque o Espírito de Deus intercede em nós, e porque até mesmo os teus santos anjos, o Senhor os envia para nos favorecer, para nos consolar e para nos guardar. Te bendizemos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Cantemos, meus irmãos, o hino 5.